A Jornada do Espírito, com Marcelo Bispo. Fala, galera do bem! Sim, esse é a Jornada do Espírito, porque você é um espírito em jornada, você é uma centelha divina caminhando nesse planeta Terra, aprendendo sim de muito amor, ó. Eu vou falar pra você que eu tenho um convidado excelente, eu não vou apresentar ele ainda, mas ele é um cara, um profissional que vai ajudar muito a gente aqui na nossa cura, vai ajudar muito a gente sim na nossa fisiologia, vai ajudar inclusive em umas coisas, sabe aqueles problemas que a gente tem, excesso de dor nas costas, no joelho, e aí a gente fica, sabe, aquela dor na garganta constante, e será que isso aí é só físico? Será que isso aí é meu pensamento? A gente vai falar disso hoje é um dia maravilhoso, já eu vou apresentar ele para você, mas eu quero dizer para você que está ouvindo aqui pela primeira vez na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior, e também pela internet, obviamente, eu quero agradecer e pedir licença para entrar na sua casa. Eu sou Marcelo Bispo e desejo a você o quê? Uma vida extraordinária, uma vida maravilhosa e com muita felicidade. Eu gostaria de aqui falar com você que está aqui na minha frente. Tem um vencedor aí? Tem uma pessoa maravilhosa, empoderada, extraordinária, e eu tenho certeza que tem. E eu quero te lembrar também, para você que está ouvindo esse programa pela primeira vez, esse é a Jornada do Espírito, e aqui a gente fala sobre empoderamento humano, a gente fala sobre Jesus, a gente fala aqui... você que está agora aí no rádio, acessa lá o nosso Facebook, na Rede Boa Nova de Rádio, para falar com a gente. Hoje o programa, e mais do que isso, você vai entrar no seu celular, vai lá que hoje a gente vai falar muito de cura, você vai entrar lá na Rádio Boa Nova, procura no Facebook, já está lá o programa ao vivo, vai fazer que nem eu estou fazendo agora, compartilha na sua linha do tempo, compartilhar agora. Olha que delícia, compartilhei. Muito bem. Tá aqui, já tá acontecendo. E eu vou compartilhar aqui também, vou lá de novo. Compartilha na sua linha do tempo, porque hoje é uma coisa muito legal que a gente vai dividir aqui sobre esse mecanismo da cura pra gente. E mais do que isso, né? A gente vai falar disso. Coloque também suas perguntas. Você pode participar também aqui no 0800, eu vou falar para você que está ouvindo aí no rádio, 0800 979 5011, 0800 979 5011. Mande sua pergunta. Bem, eu já vou apresentar ele para ficar um pouco mais fácil, mas já daqui a pouco eu falo. Olha que loucura. O Bruno, ele é um profissional aqui já renomado. Eu vou falar para você, olha o que o Bruno aqui tem. Ele é um cara que ele é mestre em Fisiologia do Exercício pela Universidade Unifesp. Ele é especialista em acupuntura. Ele é professor do curso de pós-graduação de Reabilitação Ortopédica e Desportiva e Terapia Manual na Unicid. Ele é professor do curso internacional de Dry Needling e neurogênico. Ele também é filho de Deus. Ele também é acupunturista no Centro Espírita SEMI, que fica lá na Zona Oeste. Eu estava conversando com ele, com essa maneira de trabalho espiritual, enfim, ele atendeu no último atendimento dele 100 pessoas. Queria apresentar a vocês o filho de Deus chamado Bruno Bercelli Marinho. Uma salva de palmas para o Bruno. Oi! Aí eu faço os aplausos e você faz os aplausos aí. Seja bem-vindo, Bruno. Fala, Marcelo, tudo bom? Bom dia a todo mundo. Bom dia a você de casa aí. Espero que vocês tenham momentos bem agradáveis. Vamos conversar um pouquinho sobre dor, sobre comportamento. E vamos tentar levar um pouquinho de alegria, harmonia, felicidade e bastante otimismo para vocês que estão aí em casa. Agradeço o convite do Marcelo. Sempre bom estar aqui com você, cara. Você é o cara. Bruno, obrigado pela presença, obrigado mesmo por ter aceitado o convite. E mais uma coisa muito bacana, né? Porque eu tenho refletido muito nos nossos programas. Uma das missões desse programa aqui é a gente falar muito de cura, né? Então, quando eu perdoo alguém, eu me curo. Você também, mande perguntas para o Bruno no WhatsApp, no 98575-9580. 98575-9580.
manda uma pergunta para o Bruno, no caso, ou se você tem algum tipo de dor, ou como você se curou de alguma dor, ou mais do que isso, o seu poder de oração, porque é um conjunto que a gente fica falando, e eu estava até falando aqui no começo do programa. Eu tenho refletido muito na missão desse programa. Então, esse programa a gente tem a missão aqui de falar de transformação para você, de falar de Jesus, mas uma coisa que vai mudar a sua jornada, eu tenho certeza, meu amigo, minha amiga, minha irmã em jornada, meu irmão em jornada, eu tenho certeza que a sua ação, o seu movimento, o seu pensamento, ele ajuda muito. Quando Jesus falava que nós tínhamos que vigiar, orar e vigiar. Então, assim, nós precisamos sim orar, nós precisamos naquele movimento pela manhã fazer nossas orações. Mas mais do que isso, nós precisamos fazer nossas orações e vigiar nossas ações. Nossas ações precisam ser condizentes. Mais do que isso, o movimento de gratidão, mais do que isso, o movimento de transformação. Eu também sou coach. Coach é o quê? É um profissional que ajuda você na sua transformação. E eu já fui eu sou dirigente de escola de aprendizes do Evangelho, lá no Centro Espírita, lá no SEMI. Também dirigente de mocidade, mas sou filho de Deus antes de qualquer coisa. E eu tenho uma coisa para dizer para você. Nós precisamos sim conhecer muito, estudar muito, aprender muito de filosofias e fisiologia, que eu ia falar do Bruno aqui. Mas uma coisa que vai diferenciar a gente sempre será a nossa ação. Sempre será o nosso movimento. Uma ação nova vai te trazer um sentimento novo. Bem, vamos lá então. Eu vou dar uma olhada aqui para verificar se já tem algumas perguntas aqui que eu quero saber. Se você está me fazendo alguma pergunta aqui através até do Facebook, eu quero acompanhar aqui você também. Vamos lá, que eu quero verificar. Mande perguntas para a gente aqui, por favor, no WhatsApp também. E ligue para cá para falar com a gente ao vivo, porque eu quero falar com você, tá bom? Então vamos lá, deixa eu continuar aqui, só mais um momento. Eu tenho aqui, já para começar esse programa maravilhoso, eu tenho aqui uma pergunta aqui já para lançar o Bruno nessa resposta. Bruno, as pessoas falam muito de a mente manda no corpo, corpo, mente, espírito. Bruno, quem que manda e quem? O que aqui é uma crença? O que é verdadeiro mesmo? Para já começar a ajudar nosso processo de cura, Bruno. Bom, Marcelo, assim, essa é uma pergunta, na verdade, excelente, porque a gente sempre tem tendência a identificar alguém que esteja na nossa frente, um fator primordial que comande a gente. Mas, na verdade, a mente, o corpo e o espírito, eles têm que andar em conjunto. Exatamente quando você tem um desnivelamento dessa tríade, um desbalanceamento deles, é que a gente começa a ter os nossos problemas durante a nossa vida, seja físicos, mentais ou emocionais. Então, na verdade, eles têm que caminhar extremamente juntos. E o difícil... É um ecossistema. E, na verdade, o que é mais difícil desse caminhar junto é que a gente tem que ter as nossas ligações dos três lados. Ou seja, como é que eu tenho ligação da minha mente? A ligação da minha mente vai através daquilo que eu penso, daquilo que eu ajo, daquilo que eu executo. Como é que eu tenho a ligação do meu corpo? É a prática daquilo que eu executo, ou seja, as atividades que eu faço com o meu corpo. E como é que eu tenho a prática do meu espírito, da minha consciência? É através de todo o processo de reforma íntima que você tem que ter, e esse processo cá entre nós é um processo que não tem fim, né? É uma coisa que você tem que ficar se reciclando constantemente. Esse processo, essa tríade, vai fazer com que você tenha um equilíbrio. E esse equilíbrio, teoricamente, vai lhe produzir um bem-estar, vai te produzir uma proteção, vai te produzir uma felicidade e vai fazer com que você possa viver bem e alegre, tanto no seu meio do trabalho, com a tua família, com teus filhos. Muito bom, muito bom. Então a gente entende que é um ecossistema, a gente entende também o seu poder, a sua necessidade, obviamente, de oração, a sua necessidade da alimentação, a sua necessidade de ter bons pensamentos, a sua necessidade de, talvez, quando a gente fala do corpo, da atividade física e de várias outras coisas, né, Bruno? De várias outras coisas. Tem muita coisa relacionada com isso. Se a gente começar a esmiuçar um pouquinho, a gente pode... Primeiro, o principal é a gente identificar qual que é o nosso gap maior, ou seja, qual que é a nossa maior dificuldade. A minha dificuldade é o quê? É no processo mental de execução, é de pensar, de raciocinar. A minha dificuldade maior é na forma de execução.
A minha forma maior é na capacidade de perdoar ou de comprar uma nova filosofia. Esse é um processo que a gente tem que identificar bem, porque para cada processo tem um caminho mais definido. O que acontece hoje em dia, Marcelo, é que nós, seres humanos, a gente tende a culpar sempre o lado espiritual das coisas. A culpa nunca é minha, o erro nunca é meu. Pode ser um obsessor, pode ser o espírito, o castigo. Geralmente o problema a gente coloca no castigo, no Deus ruim. A gente insiste em criar um Deus ruim e as pessoas nós criamos um Deus ruim toda vez que nós não estamos sendo felizes naquilo que nós estamos fazendo, mas nós esquecemos que a felicidade e o processo de bem-estar depende única e exclusivamente do que nós pensamos. E é uma parte mental. Óbvio que a gente tem essa tríade trabalhando junto. Ou seja, se o meu processo mental não estiver bom, eu vou ter uma vibração que não é boa. E essa vibração vai fazer a atração das vibrações dos pensamentos afins. Ou seja, o magnetismo atua. E como é que esse magnetismo iria atuar no corpo? Na verdade, a gente tem as questões fisiológicas, né? A gente tem uma glândulazinha no nosso corpo, chamada pineal. Ela está lá no meio do nosso cérebro, da nossa cabeça, e ela é responsável por vamos dizer que o processo de liberação de melatonina, de algumas substâncias que nos deixam bem, controlam o nosso ciclo de sono e vigília, inclusive a pineal dentro do movimento espiritual, é conhecido, né, como a glândula da mediunidade. Ela é capaz de atuar em conexões com outras regiões do corpo, com o hipotálamo, com a suprarrenal. Bem, ela consegue fazer uma série de liberações hormonais no corpo. Quando a gente... outra coisa principal que eu lembrei, a pineal também está diretamente ligada com o sistema imunológico. E aqui a gente começa a pensar que realmente que uma alteração dessa vibração da pineal, ou seja, o que seria uma vibração da pineal? Seria os padrões vibratórios que influenciam, porque ela trabalha através de fotossensibilidade e sobre a questão de vibração. E a vibração, ela vem da onde? Daquilo que você vê, daquilo que você faz, das pessoas que estão ao seu redor. Esses dias eu li uma frase, e eu acho que essa frase ela cai muito bem. Ela diz o seguinte, que nós poderíamos ser muito mais gentis do que nós somos, e que não custa nada. E essa gentileza, ela te traz um bem-estar, uma suavidade, te traz um padrão vibratório muito bom. Quando esse padrão vibratório não está muito legal, ele pode influenciar sim na sua questão de imunológica, e fazer com que você tenha uma queda imunológica, e aí você apenas é uma porta de entrada para aparecimento de algumas coisas, que às vezes você fala, é zika. Nossa, mas justamente agora aconteceu isso comigo, mas por que aconteceu isso comigo? Eu estava tão bem. E, na verdade, teve um mecanismo de entrada aí imperceptível, que foi uma questão vibratória. Muito bom. Bruno, é uma coisa muito bacana. Nós temos a gente pode dizer que a nossa filosofia, né, ela é religião, ela é uma filosofia e ela é uma ciência. Uma coisa muito gostosa é quando a gente faz a harmonia disso, né? Então, hoje, nesse programa, a gente está tendo a possibilidade de fazer a harmonia entre ciência, religião e filosofia. Mas, mais do que isso, fica muito mais claro quando os mestres, né, que pisaram aqui nessa terra, que falavam para a gente ter bons pensamentos, não é algo assim para eu ser bonzinho, é algo que influencia meu ecossistema, é algo que influencia o funcionamento do meu corpo, das minhas células e do hormônio que eu crio, enfim. Então, assim, ele pode influenciar tanto, e a gente fala muito, né, Bruno, assim, tanto dos maus pensamentos, principalmente nas casas, nas palestras, a gente fala assim que o mau pensamento te traz doença, a gente fala que o câncer, né, as depressões, enfim, são doenças e tal. A gente fala das coisas ruins que os maus pensamentos trazem, mas eu gostaria que você falasse mais um pouco, Bruno, dos bons pensamentos. Que poder que o bom pensamento pode ter para minha recuperação, para minha fisiologia, enfim. E daqui a pouco, eu vou lançar essa pergunta para o Bruno. Eu estou esperando você mandar uma mensagem para mim no WhatsApp. Eu vou falar aqui também, eu quero agradecer umas pessoas aqui. Agradecer o pessoal. Olha aqui, eu quero agradecer em especial ao pessoal lá de Três Corações, Minas Gerais, Araraquara, o pessoal de Juiz de Fora, Minas Gerais, Uberlândia. Eu quero agradecer você que está ouvindo pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior. Liga aqui pra gente para fazer uma pergunta aí pro Bruno da sua saúde. Tá com dor no joelho, tá com dor na perna. O que você pode fazer para ajudar o bem-estar de alguém que você cuida aí na sua casa? No final desse programa, o Bruno pediu, e eu vou falar, fica com a gente até o final desse
desse programa, que a gente vai fazer uma oração aqui. É uma oração do Dr. Bezerra de Menezes, né? A prece do Dr. Bezerra de Menezes, o Bruno pediu. Então, é um movimento para você que já está ouvindo aí, participa aqui do programa no 0800 797 Perdão, 0800 979 5011. 0800 979 5011. Liga para cá. Para você que está com algum problema de saúde ou que cuida de alguém, nesse momento a gente vai fazer uma prece sim para você se conectar a gente, porque a cura é coletiva. Quando a gente está aqui falando de cura, eu estou me curando, você que está em casa se curando com a ajuda de Deus. Manda o WhatsApp para cá, no 985759580. Então, os abraços estão dados. Preciso mandar um abraço pro pessoal aqui que está acompanhando no Facebook, aqui bombando. Amaral Crespo, um abraço, Amaral. O pessoal do Vitrine Iguatemi, mandar um abraço pro pessoal também. Aqui, coloca sua pergunta aqui no Facebook. Um abraço aqui, Adalto, a Cida... enfermeira, olha aqui a galera, Rita de Cássia, bom dia, Rita. E a gente vai falando mais um pouquinho aqui. Eu vou trazer aqui, então, nesse movimento, Bruno, falando ainda das coisas boas, o que o pensamento bom, não só os pensamentos bons, Bruno, mas as ações boas, onde eu tenho prece, gratidão, ações talvez até de caridade com a minha família, comigo, enfim, o poder do perdão, o poder da gratidão, como que isso influencia a nossa mente, nosso corpo e nosso espírito, Bruno? Você sabe, Marcelo, que há um tempinho aí teve um artigo científico que mostrou o cérebro de duas crianças. Uma criança, eles foram acompanhando, claro, né? Uma criança que ela era maltratada pelos pais e o cérebro de uma outra criança que recebia muito amor dos pais. E tinha uma diferença notória de tamanho e de composição desse cérebro na ressonância magnética. E o que isso traz pra gente? Qual que é a resposta? O que a gente traz disso mais a fundo? É que, na verdade, o amor, o carinho, as coisas boas, elas influenciam diretamente na nossa formação. O nosso cérebro, nosso sistema nervoso central, nós temos algumas estruturas chamadas neurônios. Os neurônios, eles fazem sinapses entre si, que são as conexões neurais. A gente tem uma coisa chamada neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de procurar caminhos alternativos mediante algumas intervenções que ocorrem. E nós dizemos que um cérebro com um ambiente saudável, as conexões acontecem de forma muito mais fáceis, harmônicas. E o que seria isso? É a nossa boa ação. A gente se sentindo bem. Quando nós fazemos o bem, quando a gente está feliz, a gente é capaz de produzir muito mais. Dificilmente você produz alguma coisa quando você está triste. Você não tem produção zero. Agora, quando você está feliz, está alegre, e a alegria está num sorriso, a alegria está numa ação boa, a alegria está num simples fato de ajudar uma senhora a fazer uma coisa que ela esteja com problema, uma palavra amiga. Isso gera uma propensão altíssima para que você possa realizar o máximo de você e você tenha suas liberações hormonais de forma harmônica. Ou seja, a ação do dia a dia e você ter pensamentos bons favorece muito, inclusive nas metas de reabilitação ou nas metas daquilo que você quer. Quando você está feliz, é muito mais fácil de você botar meta e alcançar novos objetivos. Muito bom. A gente vai entrar no intervalo já já. Eu quero deixar para você aqui uma pergunta. O que você faz que ajuda você a ter mais saúde? O que você faz que ajuda você a ficar mais feliz por dentro e por fora? A gente vai entrar nesse intervalo. Eu quero saber, põe no Facebook, liga para cá se você cuida de alguém, alguma coisa. O Bruno também é fisioterapeuta. A gente vai falar de acupuntura também no segundo bloco e a gente vai fazer aquela oração gostosa para você. Fica com a gente e até daqui a pouquinho. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com um novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida.
a Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. Educar, alimentar, cuidar de uma criança é um trabalho e tanto. E cuidar de 1.400? Nós estamos falando de 1.400 crianças pra lá de especiais. As Casas André Luiz têm certeza que você vai ajudar a cuidar dessas crianças. Que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? E conquistar novamente aqueles que se foram. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, amigas e amigos, estou aqui para convidá-los para o 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Onde que será esse encontro, Manolo? Será no Internacional Eventos e nós estaremos lá no dia 21 de abril com o tema Reconexão com Cristo. Quem é que vai estar lá? Se liga porque é muita gente boa. Hildo Rosa, Aldenis Leite, André Marouço, Deusa Samu, Alberto Almeida e eu. Se liga porque nós estamos esperando você. Vem! A Jornada do Espírito, com Marcelo Bispo. Fala, galera do bem! Que felicidade estar aqui de volta. Eu quero agradecer você, pedir licença para você da audiência rotativa. Hoje a gente está falando, eu sou Marcelo Bispo, desejo a você uma vida extraordinária. Esse é o programa A Jornada do Espírito, porque você é um espírito em jornada. Eu quero lembrar para você, não foi castigo, só foi aprendizado. Eu também quero lembrar você que Deus te ama tanto, que se você é um pedaço dele, é um pedaço de Deus que está em jornada nesse planeta, participe do nosso programa. Eu vou pedir para você, ligue no 0800, a gente tem um profissional maravilhoso aqui, o Bruno. O Bruno, ele é especialista em fisiologia humana, ele é fisioterapeuta, ele é professor de pós-graduação, tem um método. Bruno, eu gostaria de já começar aqui falando aqui algumas coisas para você que não estava ouvindo e começou a ouvir agora esse programa. A gente está falando aqui muito de cura, do poder do bom pensamento. Vai lá na Rede Boa Nova de Rádio, compartilha lá na sua página. Vamos ajudar a curar um pouco esse Brasil, para a gente fazer parte desse Brasil que dá certo. Eu tenho mais alguns abraços para mandar. Eduardo Augusto, um abraço para você, muito obrigado. Bruno tem um abraço para mandar para alguém aí que puxou a orelha dele aí agora. Quem é, Bruno, que você vai mandar um abraço? Vou mandar um abraço pro Tomazinho, meu filho querido, amo você, papai te ama, meu jogador de futebol. Sim, olha que legal. Um abraço tamanho gigante pra você e pra Gabizinha também, minha princesa. Tá bom, mais alguém? É a minha esposa que tá em casa. Ah, então tá bom, pro mozão. Um abraço pros mozões aí, que Deus abençoe todos vocês. Poxa, muito bacana. A gente estava conversando um pouco no intervalo, eu e o Bruno,
E tem um movimento de Jesus que depois que ele curava as pessoas, né, ele falava muitas vezes, isso é bíblico, enfim, a gente aprende bastante isso nas nossas filosofias, que é, a pessoa agradecia a Jesus, né, por ter tido a cura, né, Bruno? E ele falava assim, vá e não peques mais. E ele falava às vezes assim, a sua fé te curou. Brunão, o vai não peques mais, o que poderia ser assim, a gente trazendo para o fisioterapeuta? Cara, eu consigo te trazer isso de uma forma bem simples e bem clássica. Por exemplo, é lógico que deve guardar as suas devidas proporções. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje em dia a gente tem o fator que mais gera incapacidade nas pessoas no Brasil e no mundo é a dor lombar, por exemplo. Fala um pouquinho mais, Primeiro Bruno. lugar Eu fiquei interessado, Bruno. O primeiro lugar é a dor lombar, o segundo é a depressão. E é interessante que a gente vê que as pessoas elas tratam de dor lombar, tratam e ninguém fica boa. E na verdade a própria ciência, as revistas científicas, elas te dão de um período de 4 a 6 semanas para você ficar bom, tratando ou não. E aí a gente começa a pensar, poxa, mas como assim? Pô, a gente que trabalha com reabilitação, a gente fica doido, né? Fala, mas como assim? Independe do que eu faça. É porque, na verdade, as pessoas não conseguiram ainda encontrar, as pessoas não, os médicos, os cientistas, eles não conseguiram ainda encontrar a causa da dor lombar. Na verdade, toda a dor de aspecto físico é excelente. Ah, eu caí, eu bati, eu machuquei. Pô, é sensacional. A pessoa chega com o que aconteceu e você trata. Mas geralmente as dores que chegam pra gente são dores que simplesmente elas aparecem do nada. E aonde eu quero chegar com vai não peques mais? Porque a partir desse raciocínio de que a gente começou a encontrar que as pessoas chegam com uma dor que ela não tem um porquê físico, uma origem física que gere aquela dor, a gente começa a lidar com uma questão mais do lado que a gente chama biopsicossocial, ou seja, uma dor gerada por um comportamento inadequado. Na verdade, o que seria um comportamento inadequado? Um estresse excessivo, uma angústia, acúmulo de culpas. A culpa, eu acho que o pior do que a culpa é a sensação de frustração, de impotência. Isso acaba refletindo no corpo. E como é que isso reflete no corpo? Através de um sistema de memória. Por quê? Porque a nossa dor, o nosso comportamento gera um padrão de memória. Tem um sisteminha, tem um nome meio dificinho, que a nossa memória ela trabalha em cima de um sistema chamado GABAérgico. Ou seja, um resumo facinho. Todo um processo traumático, e que eu falo traumático, é um traumático mental, alguma coisa que realmente te marque aqui dentro, ela acaba sendo guardada no seu sistema nervoso central e você acaba tentando se proteger desse sentimento. Só que tudo que você fizer que lembra ou que te traz aquele sentimento de volta, você aflora aquilo e põe para fora. E geralmente as pessoas não extrapolam isso de maneira verbal. Ela vai extrapolar isso através do corpo. E aí você começa a ter dores em determinadas regiões do corpo. Quando Jesus falava, na verdade, vá e não peques mais, na verdade, todo o processo que a gente tem é o mais difícil em consultório, é a gente tratar não só a dor, mas sim a questão da dor. E a questão da dor, o vá não peques mais, é justamente mude, se transforme. O que te angustiou, você tem que lutar contra esse sentimento que trouxe essa angústia para você. Sim. E nessa hora é que entra todo um processo que a gente faz a ponte com nossos amigos psicólogos, a gente faz toda a multidisciplinaridade para que a gente trate o paciente como um todo. Eu gosto de dizer, a gente fala muito isso no curso que eu dou, sobre o que tem atrás da lágrima de um paciente. Isso é muito importante. Cada gota de lágrima tem uma história. E são histórias doídas. São histórias que às vezes o terapeuta não quer escutar. São histórias às vezes que ele não dá bola e às vezes você também não consegue expressar. Eu acho que o processo de cura está ali, está no ouvir. Uma coisa, né, que é um desafio para todos os médicos, enfermeiras, as pessoas que cuidam de gente mesmo, né? Eu cuido de gente, mas eu cuido de gente no movimento de comportamento, de pensamento. É uma forma de cuidar. Eu descobri uma coisa muito interessante, que quando eu ajudo na cura de alguém, eu estou me curando. Mais do que isso, né? Quando o médico ele dá atenção devida a um paciente, eu sei que é difícil, você que é médico, que está ouvindo esse programa, terapeuta, ainda mais no sistema público, não é a missão do programa ficar falando dessas coisas, mas uma coisa que tem que ser dita, se você é médico, você já faz isso, que bênção.
de olhar nos olhos do seu paciente, conversar com ele, mostrar que ele existe, mostrar que ele é importante, mostrar, sentir talvez aquilo um pouco. Eu sei que é um pouco difícil, tem muito trabalho, mas quando a gente deixa o ser humano, isso transcende. Eu vou fazer a segunda pergunta do que Jesus queria dizer numa visão de um terapeuta, de um especialista em fisiologia humana, que ele falava, vai, não peques mais. Então a gente entendeu que a mudança de comportamento e pensamento. E quando ele falava assim, a sua fé te curou, quando a pessoa agradecia ele após o milagre. Mas tem uma pessoa aqui que mandou uma mensagem via WhatsApp, vamos lá. Então, ela fala assim, gente, por favor, peço oração para minha bisneta que está indo para a UTI em Goiânia. Ela só tem 3 meses. O nome dela é Yasmin Moraes Fernandes de Sá. Que Deus os abençoe. No final do programa, eu vou ficar aqui de olho no tempo para a gente fazer essa oração, a gente vai se unir, e a gente vai se unir sem dúvida também para Yasmin. Coloca o nome das pessoas que você quer fazer oração. Esse programa está sendo gravado, então alguma outra pessoa também vai ouvir, vai fazer a vibração. Você que está ouvindo esse programa, ore pela Yasmin também quando a gente for orar. Você vai pensar num paciente, em alguém que você cuida, uma dor que você tem, porque eu sinto que a gente cura o corpo junto com o espírito, como o Bruno falou, é um ecossistema, Bruno. Eu gostaria de dar um exemplo aqui para vocês de como que o poder da vibração ele existe. Quem nunca, aqui acho que talvez os pais, irmãos gêmeos talvez, mas pais, mães têm muito com o filho. O seu filho pode estar longe, mas você pressente quando ele precisa. E essa capacidade desse pressentimento, de você sentir que a pessoa está precisando, serve também para o outro lado. Serve exatamente para esse momento, onde a gente pode orar e vibrar sim pelas pessoas. Eu sou uma pessoa que acredito muito no poder da vibração. Eu posso dizer para vocês que uma oração, ela é sempre bem-vinda. E quando a gente faz ela com o coração, quando essa oração ela é potencializada em palavras de amor e o afeto realmente é de emanar luz, a gente pode sim produzir milagres. Eu costumo dizer que outro dia, agora a época passou aqui próximo de nós o Natal, e eu via Jesus curando as pessoas, né? E teve um vídeo institucional que eu vi muito interessante, mostrando que existe um pouco de Jesus em cada um de nós. Quando ele andava, quando ele pegava aquelas pessoas, né, e fazia a caridade dele, são as caridades que a gente faz no dia a dia. A gente se espelha demais em bons exemplos. E o exemplo de Jesus, ele está vivo no nosso dia a dia. Que parece que a gente fala, ninguém mais faz. Não, muita gente faz muita coisa e a gente não percebe. Ô Bruno, e ainda nesse gancho seu, quando Jesus ele chega e instrui os discípulos dele a curar, e tinha alguns letrados, mas muitos eram homens simples. Tinham alguns estudados, mas a maioria eram homens simples. Quando ele passa esse movimento da cura para esses irmãos e outras coisas, eu quero lembrar você que está ouvindo isso agora, principalmente a bisa, né, a bisavó da Yasmin. A senhora também tem o poder de orar e curar essa sua bisneta. E poder ainda maior porque tem amor dobrado ou amor triplicado, né, para a senhora. Mas uma coisa é você identificar você, centelha divina, que está ouvindo esse programa agora. Você tem muito poder em você. Se eu falo que você é um pedaço de Deus, é uma centelha divina, você tem sim o poder de se curar e poder de curar outras pessoas. A cura, às vezes uma doença, às vezes uma crise, às vezes um acidente, é o começo de um milagre que aconteceu na sua vida. Talvez essa doença ajudou você a frear um pouco. Talvez você chegou um movimento de transformação. Essa dor, essa crise que você passa hoje é um convite para você se transformar. Verdadeiro, Bruno, isso? É muito verdadeiro. E eu costumo dizer que o mais difícil num processo de cura é a compreensão de como ele ocorre. Porque nós sabemos, né? Se a gente fizer um questionamento interior, a gente identifica que não basta apenas eu falar assim, eu vou curar. Existe todo um mecanismo maior por trás. Para eu curar, eu tenho que querer, eu tenho que vibrar, eu tenho que merecer. Eu tenho que ter fé. E tem que estar escrito esse processo de cura num plano maior. O que acontece às vezes é que as pessoas elas ficam bravas, porque talvez elas oram e não conseguem ter aquele objetivo. Mas a gente tem que entender que existe um processo chamado de resignação e resiliência. Isso é a base de qualquer cura. Tudo acontece no seu momento adequado. E é óbvio que uma oração é sempre bem-vinda.
Eu acredito que no caso das pessoas enfermas, se pelo menos não funcionar no processo de cura do corpo, você pode ter certeza que essa oração ajudou em muito aquela alma. Porque nem sempre aquilo que é o correto pra gente, ou o feliz pra gente, é o que está escrito na felicidade divina. E isso a gente tem que ter muita consciência disso, senão a gente vai julgar um Deus mau, criar o Deus mau. Perfeito. E tem todo o movimento mesmo de aprendizagem. Tem uma pergunta aqui, mais uma pergunta. Vamos lá. Bom dia, tenho muitas dores no corpo. O médico falou que é fibromialgia. É isso? É assim que se fala? Isso, assim mesmo. Me dá relaxante muscular, mas já notei que toda vez que passo nervoso dói muito. Como posso resolver sem tanto medicamento? Desde já agradeço. Suzete, ela aqui de Guarulhos. Suzete, primeiramente, obrigado por ter mandado pergunta. Mande mais perguntas aqui pra gente. Daqui a pouco o programa está acabando, você perdeu a oportunidade. Se você ligar aqui, eu vou atender sua ligação ao vivo aqui. Liga aqui no 0800, eu vou falar para você o 0800. É o 0800 979 5011. 0800 979 5011 para a gente conversar. Bruno, é claro, né, dona Suzete, tem que, obviamente, tomar os medicamentos, obviamente, manter aí o que o médico falou, o que o terapeuta falou, mas a própria Suzete, né, Bruno, ela dá o diagnóstico aqui até do comportamento, né, que ela comenta assim que quando ela passa nervoso, dói muito. Então, você sabe que a fibromialgia é uma patologia, né, a gente chama uma patologia sistêmica. O que eu vou falar da minha experiência particular, que eu tenho vários pacientes com fibromialgia. E todos eles, sem exceção, viu, Suzete? Todos eles, sem exceção, desenvolveram a fibromialgia, têm na história um estresse pós-traumático. Ou seja, teve algum momento, alguma coisa que aconteceu na sua vida que fez com que você virasse a chavinha. Foi um processo de start, é o que a gente chama de gatilho. Geralmente, nesses processos, Suzete, o que é a melhor coisa a se fazer, primeiro, a medicação é de suma importância, mas você tem que fazer a medicação adequada. Tá? No caso, o seu reumatologista, se ele acertar direitinho a sua medicação, o resto fica muito mais fácil. Por quê? Porque a fibromialgia, primeiro que ela é um diagnóstico meio difícil de se fazer. A gente tem que ter uma série de sintomas e características para ser considerado fibromiálgico. Tanto, um deles principais é a fadiga. Você tem uma fadiga constante, você tem um sono não tão restaurador, você tem vários pontos dolorosos, mas o principal é a fadiga. E o que dá para trabalhar e te ajudar muito é a atividade física, Suzete. A atividade física, ela vai fazer com que você trabalhe demais essa fadiga. E o ideal é que essa atividade física seja em grupo. Por quê? Porque geralmente o paciente fibromiálgico, ele é visto, geralmente depois de um tempo pela família, como uma pessoa fraca, porque é uma pessoa depressiva, porque a dor gera depressão, gente. Não tem como uma pessoa ter dor e não ter depressão. E as pessoas julgam a pessoa que tem dor por ela ser depressiva, mas fica você com dor. Fica lá por com dor muitos 24, meses ou muitos meses. Meses, não, anos. Anos com dor, e ainda escuta as pessoas falando, mas não faz isso, não faz aquilo. Existe ainda um julgamento em cima disso. Deixa eu fazer um parêntese, Bruno. E para você, que às vezes tem uma pessoa um pouquinho mais velha em casa, mais idosa, às vezes o idoso ele é bravo, às vezes é reclamão, ranzinza. Mas imagine você, quando a gente vai ficando mais velho, quando a gente vai ficando mais próximo do encontro com o pai, né? Muitas dores tomam conta do nosso corpo. Agora imagine você querer que seu avôzinho ou seu bisavô ou sua bisavó fique sorrindo muito, sendo que eles têm dores constantes no sistema, no corpo. E às vezes até um pouco de falta de caridade nossa querer que o vovô esteja sempre sorrindo e feliz, Brunão. E essa dor causa tristezas também, né, Bruno? Foi o que você falou aqui. Tudo está interligado. A gente tem o sistema hipotalâmico, que é o que regula o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático, que ele que vai desencadear uma série de liberações do nosso corpo de acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, que são as catecolaminas, enfim. E isso vai dar uma série de respostas do nosso corpo que pode fazer uma disfunção e gerar dor, gerar aumento de contração muscular, gerar uma série de coisas. Finalizando aqui a questão da Suzete, eu aconselho você a uma atividade física constante, prazerosa, faça algo que você goste. E o sentimento, Suzete, tem que trabalhar o sentimento.
E aí é reforma íntima, Agora- é tentar não se abalar, não ficar tão brava quanto você fica com determinadas coisas. Aí é meter a mão no coração, meter a mão na reflexão, procurar alguma coisa que possa te ajudar, uma escola de aprendiz, ou já fez alguma coisa que faça você trocar esse sentimento. Eu costumo dizer para meus pacientes, vamos trocar o sentimento, vamos tentar trocar a dor pela alegria, vamos tentar trocar a falta de esperança por algo que você consiga ver. É engraçado que meus pacientes, geralmente eles chegam com dor, eles chegam sem metas, eles chegam vislumbrando o inferno, né? Não vão mais andar, não vão mais fazer isso, não vão mais fazer aquilo, e você já está afundando todo o tratamento. A gente tem que ter meta positiva. Eu vou conseguir, eu vou querer, se eu não ficar pelo menos lá, eu chego perto de lá. Mas uma coisa muito importante, né, Bruno? É a fé mesmo que Jesus falava e acreditar em você. Nesse momento eu vou pedir para você, que a gente está chegando no final do programa, eu vou pedir para você fechar seus olhos, que a gente vai fazer uma prece envolvendo especialmente a Suzete, que mandou essa mensagem, envolvendo a Yasmin. Pensa numa pessoa que você ama, numa pessoa que você quer cura. Talvez você seja essa pessoa que queira essa cura. Eu vou pedindo para você fechar os seus olhos, nós vamos fazer essa oração. Então eu peço que nós te roguemos, Pai, de bondade e justiça, pelo nosso Senhor, Mestre Jesus, evocando o teu servo dileto, Bezerra de Menezes, e sua legião de trabalhadores. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que se façam merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer os teus desígnios, assistindo todos quanto apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. O despendecer final e prudente. Faz, Dr. Bezerra de Menezes, o divino modelo, através de tuas equipes consoladoras, de teus espíritos servidores. A bondade se expanda e o seu amor triunfe sobre todas as coisas. Eu gostaria aqui, humildemente, de falar aqui para você que Deus abençoe sua jornada. Nada está perdido, não foi castigo, é só aprendizado. Eu gostaria que, doutor, pedindo aqui para o plano espiritual que está aí na sua casa, que abençoe a água da sua casa, abençoe o corpo, sua mente, seu espírito. A cura, ela começa de verdade mesmo com o seu pensamento e com as suas ações. Nós estamos aqui na reta final. Queria agradecer ao Dr. Bezerra de Menezes, queria agradecer ao Senhor Jesus Cristo por esse programa maravilhoso, é um programa muito rápido. Mas eu queria agradecer a você, Bruno, das suas palavras finais aqui. A gente só tem mais 1 minuto final aí de programa, por favor. Queria agradecer o convite, queria dizer para todos aqueles que estão escutando que vale a pena... Seu e-mail lá, Bruno? É isso aí, brunobercelli@yahoo.com.br. Para quem está ouvindo no rádio, é brunobercelli@yahoo.com.br, para você ter um contato com o Bruno. Isso aí, eu quero que todos vocês saibam que tenha pensamento positivo, tenha fé, acredite na sua cura, acredite em você e mude o seu caminho, compre uma filosofia nova de vida, porque você merece sim ser feliz e a felicidade depende da gente. Você é um abençoador, centelha divina, em jornada. Eu quero desejar a você... manda um e-mail para mim, marcelo@marcelobispo, que eu vou mandar um presente para você, vou mandar um e-book, que é um livro digital para você. Manda esse livro. Pode mandar e-mail para marcelo@marcelobispo. Pode, se você não... Bercelli é difícil de escrever, manda e-mail que eu encaminho para o Bruno também. Eu quero desejar a você uma vida extraordinária. Bruno, muito obrigado por dividir um pouco desse conhecimento. Que Jesus te abençoe. Que Jesus te abençoe nas suas curas. Que quando a gente cura alguém, a gente está também se curando. Eu desejo a você uma vida extraordinária. Nos vemos na linha de chegada e tchau!
A Jornada do Espírito, com Marcelo Bispo.